Abra sua Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Em João, capítulo 3, versículo 16, vamos fazer essa leitura. Alguns consideram esse versículo como o versículo áureo da Bíblia, o versículo chave. Considera ele como um tipo de o versículo mais importante. Se você tiver as crianças podem se deslocar ao seu local de culto, e nós vamos ler esse versículo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Podeis assentar. Nessa noite eu quero vos falar sobre o tema central da mensagem do Evangelho. Para isso nós precisamos de olhar com muita atenção para onde o Evangelho aponta com mais força, com mais vigor. E eu entendo que não há nenhum versículo que completa, um versículo tão representativo, que completa toda a mensagem do Evangelho como esse. Esse versículo fala de quatro coisas, de quatro pilares que são basilares na vida da igreja, na vida de uma pessoa individualmente, na relação de cada pessoa com Deus, na relação de uma comunidade como essa comunidade que é a igreja com Deus. Porque fala de amor, fala de sacrifício, fala de fé e fala de salvação. E o principal e mais forte símbolo do cristianismo, ele é uma cruz. A cruz ela foi abolida como instrumento de tortura e também era uma pena capital durante o Império Romano. Ela vem antes do Império Romano. A cruz ela já era utilizada em povos mais antigos do que os romanos, na Índia, na China. E depois o povo romano usou isso como instrumento de tortura, porque não era simplesmente a morte de uma pessoa. A pessoa poderia ser sentenciada à morte e passar por um suplício de alguns minutos, ou talvez nem isso, alguns segundos, né? Havia maneiras de tirar a vida de uma pessoa que não durava mais do que um segundo, uma decapitação, por exemplo. Mas a cruz não, a cruz era para infligir dor, para infligir sofrimento. A cruz também era para infligir vergonha, né? Repulsa. As pessoas podiam ficar numa cruz durante um dia, 2 dias, 3 dias, e dizem que há casos de pessoas que ficavam quase uma semana numa cruz, amarrado pelos braços, asfixiando, morrendo lentamente, paralisando os músculos, e com o efeito da insolação, de tantas intempéries, do frio, do calor. E então a cruz é considerada a forma mais terrível de se matar alguém. E a Bíblia diz que Jesus passou 3 horas completas sob o madeiro, com as suas mãos pregadas, cravadas por cravos pontiagudos naquela cruz. Os seus pés também foram perfurados e ele ficou 3 horas num suplício tremendo. Mas a cruz, a despeito de tudo isso, e ela não vai ser utilizada dentro do cristianismo como um símbolo da tortura, mas ela vai ser utilizada como um símbolo do sacrifício. Para o cristão, para o mundo cristão, para nós, aqueles que recebemos Jesus, a cruz para nós significa sacrifício. Pois foi isso que Jesus fez. Porque os condenados à morte na cruz, eles não tinham opção nenhuma. Qualquer pessoa que fosse condenada a uma morte daquela, se tivesse uma chance mínima, opção qualquer de fugir, de desviar, de desvencilhar do cumprimento da pena, ele faria isso sem pensar 2 vezes. Se ele tivesse um exército para lutar por ele, jamais alguém pregaria ele numa cruz. Se ele tivesse uma forma de amenizar a dor, uma forma de se autoflagelar, de tirar sua própria vida, também ele não se submeteria à cruz. Mas a palavra do Senhor diz que Jesus se submeteu
a cruz como um cordeiro mudo que é levado ao matadouro. Ele se entregou. E por isso a cruz tem essa conotação, né? A cruz está no púlpito das igrejas, a cruz está na zona rural, diante das casas, das fazendas. Ali, quando você passa, você identifica aqui é uma família de um cristão, normalmente são um povo católico que coloca essa cruz. Na casa dos meus avós, esses dias eu passei lá, eu lembrei da cruz e olhei para o lugar dela, estava lá a cruz, de quando nós éramos crianças, bem pequenos ainda, com uns 5, 6 anos, os nossos avós nos ensinavam a ir até aquela cruz, pegar um balde d'água e lançar água sobre a cruz. E a gente não entendia muito bem porque deveria fazer isso, né? Colocava os santos, as imagens, dentro daquele balde, jogava copos, especialmente de água por copos, especialmente naquele tempo de seca, quando faltava chuva. Então a ideia é que aquela água estava amenizando a dor de Jesus, talvez, né? Era assim uma maneira de pedir chuva, era molhando a cruz. E aquela cruz está lá, ainda hoje, no mesmo lugar onde ela sempre esteve. E a cruz, ela é também objeto de adereço nos pescoços, no punho. Muita gente tatua no seu próprio corpo uma cruz. E, enfim, a cruz está nos cânticos, nas melodias, nas igrejas, tanto nas evangélicas também, quanto nas igrejas católicas. Também é tema das mensagens de evangelho, da maioria das mensagens, quase todas as mensagens, fala alguma coisa sobre a cruz. E então, esse é um símbolo que une todo mundo cristão. Mas, por que ele é um símbolo que une todo mundo cristão? Porque a cruz, ela fala e representa sacrifício. Então, o tema central do Evangelho é a salvação, é a redenção proporcionada pelo sacrifício. E eu quero falar nessa noite a respeito de sacrifício. A imolação do cordeiro para cobrir a vergonha do homem foi utilizado lá em Gênesis, nos primeiros capítulos do livro de Gênesis. Quando o homem cai, quando o homem peca, um cordeiro foi morto, imolado, a sua pele foi tirada para cobrir o pecado, para cobrir a vergonha do homem. E depois nós vamos ver Abel oferecendo um sacrifício também de animais que eram imolados e apresentados a Deus. E a palavra do Senhor diz que aquilo tudo foi feito pela fé, porque Abel não compreendia o que nós compreendemos hoje, ele não tinha essa perspectiva, mas isso certamente foi através da inspiração do Espírito de Deus dentro do coração daquele homem que buscava uma conexão com Deus, e ele apresentou a Deus um sacrifício de sangue. Ele pegou algumas ovelhas do seu rebanho e ofereceu em holocausto ao Senhor. A Bíblia fala que também os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, também ofereceram sacrifícios de cordeiros ao Senhor, imolaram ao Senhor. Os profetas fizeram isso. Nós vemos Isaías oferecendo holocausto ao Senhor, de cordeiros ao Senhor. Nós vemos na celebração, na consagração do templo, Salomão oferecendo centenas e milhares de sacrifícios de cordeiros, de novios, de bois ao Senhor. E tudo isso era um símbolo, tudo isso era alguma coisa que muita gente não entendia, né? Porque na verdade a morte de cordeiros nessa dispensação da lei não era necessariamente um sacrifício. Eu acho que essa palavra é mal empregada quando ela diz sacrifício de animais, né? Porque na realidade aqueles animais, eles não tinham opção, não tinha nenhuma escolha. Eles eram arrebatados, eles eram pegos à força e eles eram imolados. Então era uma oferta de sangue, era uma oferta da carne daqueles animais queimada no fogo. E Deus, a palavra do Senhor diz que Deus recebia aquela oferta. Mas tudo aquilo, todos esses sacrifícios, todas essas imolações, elas estavam sempre apontando na mesma direção.
Estava apontando na direção de um homem que haveria de nascer de uma mulher. Esse homem era um homem especial porque ele nasceria sem a intervenção de um outro homem, mas ele nasceria sob a ação do Espírito de Deus. E havia inúmeras profecias, havia inúmeros textos no Antigo Testamento que começa a declarar que isso acontecerá, e a virgem conceberá, e ela dará à luz, e esse que há de nascer desta virgem será o Emanuel, o príncipe da paz, o Deus conosco, e sobre os seus ombros estará o peso, a responsabilidade da sua mão, o cetro que governará. Então, o profeta Isaías é um profeta que faz essas declarações contundentes, está apontando para centenas de anos à frente, para um acontecimento que aconteceria, e ele diz que esse acontecimento não seria em um país qualquer, mas seria em Israel, e não seria numa tribo qualquer, mas seria na tribo de Judá. E ele vai falando mais a respeito, inclusive da cidade de Belém, de Efrata, de Efraim, e vai declarando, e tudo isso vai se concretizar em Jesus. Mas nenhum sacrifício aconteceria, a não ser que ele fosse deliberado, aceito por aquele que haveria de ser imolado e sacrificado, apresentado diante do Senhor. E então nós vemos em todos esses episódios, e nós vemos em João capítulo 3, versículo 16, essas 4 palavras, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Deus amou. Amou quem? O mundo, eu e você, não essa terra, de uma maneira indescritível, não há paralelo, não há como comparar que ele deu. Esse doar significa sacrificar. É mais do que simplesmente você pegar o seu carro e dar para alguém, é mais do que você pegar a sua casa e dar para alguém, é mais do que você pegar todos os bens que você possuir e dar para alguém, não. Ele vai dar o seu filho, e não é um dos seus filhos, mas é o unigênito, é o único gerado de Deus. E não é somente o unigênito de Deus, mas ele é Deus também. É importante nós refletirmos sobre isso, porque o sacrifício é o sacrifício do Pai que entrega o Filho, mas é o sacrifício daquele Filho que também é Deus. Então Deus estava se auto-sacrificando de todas essas maneiras, né? O Pai sacrificando, entregando o Filho, e o Filho que também é Deus se entregando liberalmente, espontaneamente, para que eu e você pudesse ser salvo, pudesse alcançar a salvação. Então, e o amor? O que o amor? Qual é o amor? O papel do amor? O amor tem o papel de ser o combustível que alimenta a decisão de Deus para tal sacrifício. O sacrifício, a entrega, a decisão de entregar, o cumprimento dessa decisão foi baseada no amor. Era necessário um amor, mas não um amor pequeno, um amor superficial, não, é um amor de uma maneira indescritível, incomensurável, uma maneira que não se pode descrever. Foi assim que Deus precisou amar para tomar aquela decisão. Às vezes nós pensamos que isso foi um gesto, apenas um gesto nobre, não, mas foi um gesto de profundo sacrifício. Deus se sacrificou, Deus sentiu aquilo. Às vezes pensamos que Deus não sente porque Ele é Deus. Deus é todo soberano, Deus é todo autossuficiente, então Deus passou por aquilo como uma coisa pequena. Não. Quando diz Deus amou de tal maneira, significa que aquilo pesou profundamente no coração de Deus. Quem é pai ou mãe, quem tem filhos sabe um pouquinho, pode ter uma pequena dimensão do que significa isso. O sacrifício maior é de entregar um filho, é maior até mesmo do que se entregar a si próprio. Você vai perguntar para um pai, para uma mãe, quem você prefere que seja morto, quem você prefere que seja levado à morte, ele vai dizer, pode levar a mim mesmo. A Vanessa está ali assentindo com a cabeça, pode levar a mim mesmo.
mas não toque nenhum dos meus filhos. Mas Deus entrega o seu próprio filho. Você quer saber o quanto de amor que há dentro de uma pessoa? Essa talvez seja uma das grandes questões, né? A gente vê as pessoas, fulano, você me ama, ciclano, você me ama. E as pessoas têm muita preocupação com a quantidade de amor que os outros sentem, principalmente os íntimos, né? Os mais próximos, os pais, as mães, os filhos. Há muitos pais que olham para os seus filhos e pensam, meu filho me ama de verdade. Quantas esposas olham para os seus maridos e perguntam para si mesmo, ou às vezes perguntam, você me ama de verdade? Será que esse homem me ama? Tem homens que olham para suas esposas e perguntam, será que essa mulher me ama de verdade? Então observe o seguinte, observe que ela é capaz de sacrificar e de renunciar. O tamanho do amor diz respeito ao quanto nós somos capazes de renunciar, ao tanto quanto somos capazes de sacrificar pelo amor. No livro de Cantares, diz assim, ainda que alguém desse todos os bens e toda a sua fazenda por esse amor, certamente seria de todo desprezado. É Sulamita, que é a esposa do rei, e que é Salomão, declarando que o amor que ela sentia pelo seu esposo era um amor tão grande, que não havia preço suficiente, não havia riqueza suficiente, não havia fazenda tão maravilhosa e tão esplêndida que ela poderia aceitar em troca do amor do seu esposo. E Sulamita é um símbolo da igreja, ela representa a igreja gentílica. Sulamita é uma gentílica, ela é uma egípcia, ela é filha de Faraó, e não é por acaso que ela é utilizada como um símbolo. O livro de Cantares, alguns consideram ele apenas como um livro melodioso, cânticos, como poesias de uma noiva para o seu noivo, mas ela é um livro que fala do amor da igreja pelo Cristo e do amor do Cristo pela sua igreja, porque as declarações ali, elas vêm nas duas direções, tanto do noivo para a noiva, quanto da noiva para o seu noivo. Muita renúncia, muito amor. Pouca renúncia, pouco amor. Sem amor, nenhuma renúncia. Não haverá nenhuma capacidade de amar não haverá nenhuma capacidade de renunciar quando não tem amor dentro do coração de uma pessoa. Apenas faremos aquilo que convém a nós mesmos quando nós deixamos de amar. E assim fica fácil nós entendermos quando o apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Coríntios, na primeira carta, e ele chega no capítulo 13, e ele vai escrever todo o capítulo 13 desta carta de 1 Coríntios falando sobre os dons espirituais, mas ele não vai falar simplesmente dos dons espirituais, ele vai citar todos os dons espirituais, e ele vai dizer, olha, ainda que alguém tenha todos os dons, ainda que alguém distribua todos os bens da sua casa, tudo que ele tiver, para os pobres, ainda que ele dê o seu corpo para ser imolado, para ser morto, ele diz, se não houver amor, isso nada lhe aproveitaria. Então, muita gente acreditou, e alguns ainda acreditam que apenas ofertas, apenas obras que as pessoas fazem poderia justificar, mas o apóstolo Paulo diz que é preciso ter amor. E há muita gente que não entendeu ainda o que significa esse conceito de sacrifício. Há muita gente que não entendeu, porque sacrifício não é uma coisa trivial. Às vezes nós achamos que estamos sacrificando muitas coisas e, na verdade, não é bem um sacrifício, né? Às vezes nós dizemos, olha, eu estou casado, isso não declara o meu amor que eu tenho por você. Nós estamos casados há 30 anos, estamos casados há 40 anos, olha o tanto de amor que eu tenho. Mas muitas vezes o casamento é uma conveniência, né? É conveniente estar casado, então eu continuo casado. É conveniente estar em casa, então eu permaneço em casa. É conveniente, às vezes, vir à igreja, então eu venho à igreja porque é conveniente.
é conveniente ofertar e dizimar, então eu oferto e dizimo, porque me é conveniente. Porque de quantas justificativas se dá para que eu venha a dizimar e ofertar? Quantas palavras de contribuição nós ouvimos, e ouvimos a cada culto, especialmente nos cultos de domingo. Olha, ofertam, dizima, porque, olha, Deus ama quem dá com alegria. E na Bíblia está dizendo assim, lá em Malaquias, no capítulo 3, que se vocês dizimarem e ofertar, Deus vai abrir as janelas do céu e vai derramar em vocês uma bênção sobre medida. Olha, isso tudo é verdade, está escrito na Bíblia, mas eu te pergunto, será que esta oferta, esse dízimo é fruto de sacrifício ou é fruto da conveniência? Porque eu quero essas bênçãos. E aí ainda mais chega alguns e diz, olha só, quando você dizima e oferta, Deus te restitui 1000 vezes mais. Irmãos, por que não dizimar e ofertar sob essa perspectiva? Porque eu vou receber 1000 vezes mais. Qual é a aplicação que me dá um retorno tamanho? Então dizimar e ofertar para muita gente não é sacrifício, é apenas conveniência. Mas quando nós estamos cheios de amor, quando o nosso coração está repleto de amor, como o coração de Deus estava cheio de amor, nós não nos movemos pelas conveniências. Não é porque me convém, e nós vamos fazer muitas coisas que não nos convém. Não era conveniente a José rejeitar as investidas da mulher de Potifar. Ele estava percebendo que ia dar no que ia acontecer o que deu, né? Que com o tempo, aquela mulher insistindo, e ele dizendo não, ela insistindo, e ele renegando, que ela iria fazer uma armadilha para ele, mas assim mesmo, ele disse não. Não era conveniente para Daniel e seus 3 amigos, lá na Babilônia, rejeitar a mesa do rei. Aquilo era um risco muito sério. Quantas pessoas devem ter aconselhado, quantos amigos, colegas devem ter aconselhado, olha, vocês têm que dar graças a Deus, olha como que Deus é bom para vocês, vocês estão aqui, vocês não vão ser meros escravos, vocês são homens que vão estar na presença do rei, né? No país que está escravizando seus irmãos, é verdade, mas vocês são escolhidos, vocês são pessoas ilustres aqui, vocês vão comer da comida do rei, assentado à mesa e comer da mesma comida. Mas eles não olharam a conveniência e eles disseram, não, nós não queremos comer dessa comida, porque nós temos um outro tipo de costume, a nossa lei não permite esse tipo de coisa. É claro que eles não falaram nesses termos, mas eles foram levando de tal maneira que eles rejeitaram a comida. E Deus então os abençoou. Não era conveniente a Daniel insistir em orar 3 vezes ao dia. A Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes ao dia. Não havia nenhum dia que ele deixasse de orar 3 vezes ao dia. Mas houve um decreto e diz por 30 dias, ninguém pode fazer nenhuma petição, ninguém pode pedir a nenhuma outra pessoa, a nenhum outro homem, e não pode pedir a nenhuma outra autoridade, nem mesmo fazer orações aos seus deuses durante 30 dias. Mas a Bíblia diz que assim que saiu o edito, assim que saiu aquela lei, Daniel fez no horário de sempre, da maneira de sempre, com as janelas do seu quarto abertas, ele joelhou e orou, e foi visto do lado de fora o que ele estava fazendo dentro do seu quarto. As conveniências poderiam dizer, Daniel, não faça isso, não é conveniente você testar o rei, não é conveniente você dar esta oportunidade para os seus inimigos, para os seus adversários. Você acha que Daniel não entendeu que aquilo era uma armadilha para ele? É claro que ele entendeu. Mas quando nós estamos com o nosso coração no propósito do Senhor e nós estamos imersos no amor do Senhor, nós não olhamos conveniência, e Daniel não olhou as conveniências, e Daniel sequer usou de subterfúgio, Daniel sequer mudou o seu costume, Daniel sequer fechou as janelas, porque a oração dele também era testemunho. Amém? A vida de um homem, de uma mulher de Deus, a integridade, a postura é testemunho. E nós temos, além do nosso compromisso com Deus, nós também temos um compromisso com as pessoas. Mas o compromisso de Daniel com as pessoas também abriu brecha para ele ser visto pelos seus inimigos. E então isso já não era mais um problema de Daniel, era um problema de Deus.
Porque se Daniel houvesse de ser morto por conta da sua determinação, ele estava pronto a ser morto naquela cova daqueles leões. Então ele tranquilamente se submeteu ao Senhor e disse: se eu tiver que morrer, eu vou morrer. Eu quero trazer uma palavra a você que é jovem, que está aqui nesta noite. Há tantos jovens aqui, alguns jovens, muitos jovens, podemos assim dizer. Não procure aquilo que lhe parece conveniente, procure aquilo que enche o seu coração, que comove o seu coração quando você está na presença do Senhor. Conserve a alegria, o prazer do Espírito Santo, porque quando nós entristecemos o Espírito Santo de Deus, começamos a não sentir esse prazer, não sentir esta alegria. E para que nós possamos sentir isso, nós precisamos de fazer muitas coisas que não nos convêm. Eu quero fazer nessa noite uma retificação sobre o conceito de sacrifício. Eu quero começar falando o que não é sacrifício. Não é sacrifício aquilo que nós fazemos na nossa vida. Às vezes, coisas difíceis nós temos que fazer, né? O tempo que nós gastamos levantando cedo, indo para a escola, depois para a faculdade, para o trabalho, o tempo e o esforço gasto em longas caminhadas. Muita gente está dizendo: olha, eu estou fazendo um grande sacrifício para me perder peso, eu estou fazendo um grande sacrifício para ter uma carreira, eu tenho estudado, eu tenho perdido fins de semana, tenho sacrificado meus sábados, meus domingos. Deixa eu dizer uma coisa: isso não é sacrifício. O nome disso é investimento. Você está investindo para ter um corpo melhor, você está investindo para ter um futuro melhor, para ter uma carreira melhor, mas isso não é sacrifício. Sacrifício não é aquilo que você faz que interessa a você mesmo. Sacrifício é aquilo que você faz, que vai fazer, que interessa a outras pessoas. Isso é sacrifício. Então, todas as vezes que nós estamos fazendo coisas que interessam a nós mesmos, não é sacrifício. Sacrifício é quando um pai ou uma mãe que está com fome, e vê que a comida está pouca, ele diz: bem, eu estou sem fome hoje, né? Porque ele quer deixar mais para o seu filho, quer deixar mais, o homem quer deixar mais para a esposa quer deixar mais para o marido. Você está sem fome hoje? Hoje eu estou sem fome, não sei o que está acontecendo. Na verdade, o estômago está roncando por ali por dentro, mas ele olha e diz assim: essa comida está pouca, eu abro mão do meu direito para que o meu filho, para que a minha esposa, o meu marido, possa se satisfazer mais. Isso é sacrifício. Sacrifício é quando aquele que está com o coração dilacerado pelas lutas, pelas tribulações, pelas aflições, oferece um afago, uma palavra de conforto a outra pessoa. Sacrifício é quando a escuridão e a tristeza te consomem por dentro e ainda você ilumina o caminho de outras pessoas. Isso é sacrifício. Sacrifício não pode ser por imposição, ou por obrigação, ou por constrangimento. Sacrifício deve ser ato espontâneo e de livre decisão. O sacrifício de Jesus não teria nenhum valor se o Pai tivesse forçado ele a tomar aquela decisão. O Pai não constrangeu, não forçou. Há um texto em Isaías que diz assim: quem há de ir por nós? Quem enviaremos? E quem há de ir por nós? E naquele texto o profeta Isaías diz assim: Senhor, envia-me a mim. Ele reluta, apresenta suas motivações, mas depois ele diz: envia-me a mim. Mas há uma outra indagação, e essa indagação ela aconteceu antes mesmo da queda do homem, porque o Deus que é presciente e onisciente sabia que para que o homem pudesse habitar na terra, Deus o faria, sopraria nas suas narinas, daria a ele livre-arbítrio, daria a ele decisão própria, mas que esse homem cairia e pecaria, e que num dia tal, num momento tal, que aconteceu há 2000 anos atrás, ele teria que se oferecer numa cruz para trazer esse homem de volta. O homem caiu e distanciou de Deus. A sentença de morte foi cumprida na vida desse homem, mas Deus cumpriu esta sentença de morte em si mesmo, na vida do seu próprio filho. Por isso que o sacrifício de Jesus é o único sacrifício
verdadeiro de todas aquelas imolações, de todos aqueles sacrifícios, porque foi o único feito por decisão própria, espontânea. Então, todas as vezes que eu me coloco como obrigado a fazer alguma coisa, e posso dizer, eu estou fazendo um sacrifício, eu estou aqui fazendo um sacrifício para cultuar a Deus, mas sabe de uma coisa, eu não quero fazer isso. Então isso não é sacrifício. Você está se martirizando, você está sofrendo, mas sacrifício é outra coisa. Sacrifício, nós temos a plena consciência de que vamos pagar um preço, que pode ser sofrido, pode ser doloroso, mas isso é uma comissão que está em nós. O apóstolo Paulo diz assim, olha, eu sei que estou sendo apresentado, o dia da minha apresentação, o dia da minha sentença, o dia da minha morte está se aproximando, está imposto sobre mim. Há uma sentença de morte sobre mim, mas eu estou pronto não somente a viver, mas morrer por Cristo, porque o meu viver é Cristo e o meu morrer é lucro. E não importa se eu vivo ou se eu morra, mas de uma forma ou de outra, o meu propósito é cumprir integralmente aquilo que o Senhor me confiou. Isso é sacrifício. É sacrifício porque tudo aquilo que Paulo fazia não interessava a ele, não interessava de nenhuma maneira pregar o Evangelho, porque quando ele pregava o Evangelho ele sofria privações, ele sofria agressões, ele sofria prisões, açoites, fome, naufrágio, 3 vezes em naufrágio, ele foi apedrejado até a morte, lançado de uma muralha como morto. Mas sabe de uma coisa? Ele fez tudo aquilo, porque havia dentro do coração desse homem mais do que uma decisão. Nenhuma decisão vai perdurar. Nenhuma decisão, nem mesmo uma decisão para se sacrificar vai perdurar, a não ser que o coração desta pessoa esteja repleto de amor. Deus não conseguiria oferecer o seu próprio filho, nem mesmo Deus, se o coração de Deus não tivesse inundado de amor. E quando o meu coração, o seu coração está inundado de amor, então nós estamos dispostos a fazer como Paulo diz, a viver ou morrer. E qualquer uma destas coisas que acontecer com a gente, nós vamos dizer isso é lucro. E desse ponto de vista, eu só compreendo que Paulo tinha esta capacidade porque ele tinha a profunda consciência de para onde ele estava indo. Quando nós não temos a consciência da salvação, então nós também não estamos dispostos a sofrer. E ele deixa isso bem claro, ele diz, para mim o viver é Cristo e morrer é lucro, porque o Senhor, está breve o dia em que o Senhor me levanta, em que eu serei levantado desta terra, e quando eu for levantado, me espera uma coroa de honra, uma coroa de glória, uma coroa de justiça, está me aguardando. Sabe, querida, esse é o propósito, esse é o objetivo. É isso que faz alguém suportar o sacrifício. O sacrifício daquele pai, o sacrifício daquela mãe, por aquele filho, né? Ele olha e diz, aí está alguém que vai continuar depois de eu morrer. Alguém que carrega o meu sangue, alguém que carrega o meu nome, alguém que carrega a minha herança. E é por isso que um pai é capaz de se sacrificar tão profundamente por um filho. Uma mãe é capaz de sacrificar tão profundamente por um filho. É por isso que um marido que ama sua esposa é capaz de sacrificar por ela, a esposa que ama o marido é capaz de sacrificar por ele. Sabe por quê? Porque ele entende que a felicidade dele depende também da felicidade daquela outra pessoa. Ele não estará feliz enquanto esta pessoa está em sofrimento. Então, sem amor não há sacrifício. Eu quero passar a conclusão desta palavra dizendo o seguinte: nenhum sacrifício será exigido para que eu ou você faça alguma coisa, alcance o favor de Deus ou sejamos salvos. Nenhum sacrifício. Sabe por quê? Porque um sacrifício já foi feito para isso. O sacrifício na cruz, feito por Cristo, é suficiente para me salvar, para me resgatar, para te resgatar. O sacrifício de Jesus foi suficiente para resgatar toda a humanidade. O preço era um só. E todas as bênçãos contidas nas regiões celestiais já estão também reservadas para mim e para você.
Então não há nenhum sacrifício que eu precise, ou que você precisa fazer para alcançar a benevolência, as bênçãos de Deus, alcançar a salvação, o status de aprovado. Nenhum sacrifício será exigido ou é exigido. Entenda isso. Mas todo e qualquer sacrifício será esperado para aqueles que já foram alcançados a salvação. Não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo. Nenhum sacrifício será exigido para você alcançar alguma coisa, nem mesmo a salvação, mas para aqueles que são salvos, todo e qualquer sacrifício será esperado. Eu acho que é isso que Jesus está dizendo, quando ele diz: quem quiser vir após mim, renuncie cada dia a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Renúncia é sacrifício. Renunciar o quê, pastor? Renunciar aquilo que te dá prazer, por exemplo. Renunciar coisas úteis, coisas boas. Renunciar muitas vezes o conforto, pastor Sam. Porque a cruz não combina com conforto. A cruz não combina muitas vezes com os nossos projetos, com os nossos sonhos, e nem com os nossos ideais, com aquilo que nos parece tão caro a nossa carne. E é isso que Jesus está dizendo: quem não ama-me, não me amar mais do que pai, mãe, filho, mulher, marido, esposa, não é digno de mim. Olha só. Então, nenhum sacrifício será exigido, mas todo e qualquer sacrifício será esperado. Mas ele precisa ser voluntário. Porque o apóstolo Paulo, ele diz assim: olha, se você quiser oferecer alguma coisa, não ofereça por obrigação. Nem mesmo oferta, nem mesmo seu dízimo pode ser dado por obrigação, mas Deus ama aquele que dá com alegria. Se você dá com alegria, com boa disposição, então será aceito, mas se você não faz, também não será aceito. Enquanto eu não sou salvo, eu não me disponho ao sacrifício. Quando a salvação me alcança, eu quero me ofertar no altar do Senhor todos os dias da minha vida. E então eu compreendo que todo sacrifício é pequeno diante do imenso amor que o Senhor me doou lá na cruz, do imenso amor que o Senhor teve que demonstrar para se entregar na cruz, do imenso amor que o Senhor teve que nutrir dentro do seu coração para descer da sua glória, do seu trono de glória, e ficar 33 anos aqui nesta terra. Ele não tinha uma carreira de sucesso, ele não buscou riquezas, ele não tinha conforto. Quando Jesus falava com um jovem, um rapaz bem-sucedido, um advogado bem-sucedido, ele dizia: olha, a raposa tem os seus covis, as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem nenhuma pedra para reclinar a sua cabeça. Você quer me seguir? Então é isso que vai te encontrar. E a propósito, vai lá, vende tudo que você tem, siga-me, porque os seus bens não serão úteis nessa caminhada. Sabe, queridos, nós seremos confrontados muitas vezes, os nossos ideais, nossos projetos e nossos sonhos com os projetos, ideais e sonhos do Senhor. Eu não estou aqui querendo dizer para você: olha, para servir ao Senhor você vai deixar de ser professor, você vai deixar de ser um engenheiro, um advogado, um médico. Não estou aqui dizendo isso. Mas pode chegar um momento que você vai precisar de fazer uma decisão. Durante a minha vida, eu pensei muito sobre isso, se o Senhor estava exigindo uma decisão de abrir mão da minha carreira. Isso aconteceu há uns 20 anos atrás. E num determinado momento, orando e refletindo, cheguei à conclusão que não era isso que o Senhor estava exigindo de mim. Eu e a Rosângela, nós chegamos a essa conclusão. Eu tinha o apoio da Rosângela para deixar tudo, deixar carreira, deixar tudo que nós tínhamos feito, todo o investimento que eu tinha feito na universidade e abraçar integralmente o Evangelho. Mas orando e refletindo e conversando com homens de Deus, chegamos à conclusão que Deus não está me pedindo isso. A uns Deus vai pedir. Deus pede a Paulo integralidade na aplicação do ministério, mas Deus pede para outras pessoas coisas diferentes. Sabe, querido, eu não sei o que Deus vai pedir para você. Eu não sei o que Deus está pedindo para você nesta noite, mas certamente Deus está pedindo algo a você. Amém?
Nós muitas vezes achamos que estamos servindo a Deus porque sentamos nessa cadeira aqui uma vez por semana, porque assistimos um culto, porque nós damos dízimos e oferta, então nós estamos servindo a Deus. Não, servir a Deus é mais do que isso. O apóstolo Paulo diz assim, no finalzinho, no último versículo do capítulo 3 de 1 Coríntios: agora permanece a fé, a esperança e o amor. Mas o maior desses três é a fé? É fé? Não. Tem muita gente que tem fé, mas perdeu o amor. Eu conheço muitas pessoas que têm muita fé, mas já não tem mais amor, sabe? Tem muita gente que tem muita esperança, mas não tem mais amor. E amor é o amor, o combustível que nos move no propósito e na causa do Evangelho. Não é o ódio o inimigo da causa do Evangelho, é a falta de amor. Falta de amor não é ódio. Falta de amor é apenas quando nós não nos importamos mais, sabe? É quando o nosso coração é tomado nós não sentimos mais o calor, né? Nós estamos displicentes. Esse era o pecado da igreja de Éfeso. Lá no capítulo 2 de Apocalipse, o Senhor diz: olha, igreja de Éfeso, lembra de onde caíste, volta às primeiras obras, volta ao primeiro amor. O problema em Éfeso não era a falta de fé, era a falta de amor. Porque se vocês não se arrepender, eu removerei o teu candeeiro de vocês, eu removerei a luz de vocês, eu removerei o meu espírito de vocês. Sabe, queridos, perder o amor é pior do que perder a fé. Porque aqueles que não têm fé, eles não têm consciência da perdição. Só vão descobrir isso depois que a vida passar. Mas dura é quando as pessoas ainda têm fé, sabem o que está diante deles, mas não tem mais o combustível para os levar. E não consegue mais servir ao Senhor, não consegue mais apresentar sacrifício agradável e suave ao Senhor. Então isso é pior. Por isso que o apóstolo Paulo diz: o maior dos dons é o amor. Quando a salvação me alcança, nada mais me assusta, ou nada me amedronta. Não faço questão de mais nada, nem mesmo tenho a minha vida como importante. O apóstolo Paulo, escrevendo uma fala do apóstolo Paulo, escrita por Lucas, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, versículo 26, Paulo diz assim: não tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho. Eu tinha muitos planos para a minha aposentadoria, imaginava que ela aconteceria quando ela aconteceu mesmo, por volta dos 60 anos. Já se passaram 2 anos, vai inteirar 3 anos, em janeiro próximo. Eu pensava: eu vou desacelerar, eu vou para um lugar mais calmo, mais tranquilo. Afinal de contas, já se passaram 30 anos de ministério pastoral, 30 anos nesta igreja, 30 anos no culto desta igreja, 30 anos apacentando. Eu acho que o Senhor vai dizer: tá bom, servo, bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Mas sabe de uma coisa, queridos? O Senhor nos surpreende a cada momento. E quando esse tempo foi chegando, quando esse tempo chegou, eu fui me convencendo dia após dia que não era isso que eu deveria apresentar ao Senhor. Ele não me disse em nenhum momento: eu não aceito a sua aposentadoria, eu não aceito o seu jubilamento. Ele não disse em nenhum momento, mas sabe, alguma coisa dentro do meu coração estava queimando e dizendo: você não pode fazer isso, você não tem o direito de fazer isso. Porque enquanto há tantas almas perdidas, tá? Enquanto há tantas pessoas batendo cabeça aqui e ali, enquanto há tantos indo para o inferno, que direito você tem de, com saúde, com pleno vigor, se recluir, se ir para um lugar distante, ficar correndo o mundo afora, passeando aqui, passeando acolá, enquanto as vidas vão perecendo, enquanto as vidas estão morrendo sem Deus. E então eu tenho compreendido isso. E entendi que o Senhor me entregou, e somente Ele vai dizer: filho, já chega, você completou bem a sua carreira. O nosso pastor desse ministério tem 75 anos, 76 anos,
tem 76 anos. O rim dele está funcionando 19%. Ele só tem um rim. E aquele homem viaja o Brasil inteiro, mundo afora, ele dirige cultos, ele prega várias vezes por semana. Eu acho que tem semana que ele prega mais de 10 vezes, porque ele prega cedo, às vezes ele prega tarde, às vezes ele prega de noite. Semana passada ele estava aqui atendendo uma igreja aqui, perto do Colina Azul, pastor João Reis. Depois ele está lá na sede, depois ele está de manhã, depois ele tem uma vigília 10 horas da noite. E eu fico pensando, o que move o coração desse homem? O que dá energia a esse homem? Certamente o que dá energia a ele não é o seu corpo físico, mas é uma coisa que está dentro do coração dele, é amor. É profundo sentimento de compromisso. Deus estava tão cheio de amor, que foi capaz de realizar o maior e mais grande sacrifício. Deus estava cheio de amor quando Ele fez isso. Ofereceu o seu próprio Filho. Quero nesse momento desafiar a você, que não consegue viver uma vida à altura de João 3,16. Você não consegue, não tem conseguido amor suficiente para abrir mão das suas próprias prerrogativas, coisas seculares, coisas corriqueiras da vida humana, coisas que vão ficar aqui mesmo. Não importa o quanto você trabalhe, não importa o quanto você cuide do seu carro, não importa o quanto você cuide da sua casa, isso tudo vai virar poeira, cinza. Eu quero que você entenda uma coisa: Deus te chamou para coisas melhores e maiores, e coisas sobrenaturais. Eu quero desafiar você a fazer nessa noite uma oração de confissão ao Senhor e dizer para Ele: Deus, eu não tenho conseguido viver uma vida de sacrifício. Eu não tenho conseguido sacrificar. Talvez eu tenha vivido uma vida de um crente de conveniências. Eu vou na igreja o dia que é conveniente. Eu dou o dízimo quando eu acho que é conveniente. Olha, eu prego quando eu acho que é conveniente. Mas o Senhor está te chamando e está te convidando a entregar todo o seu coração a Ele. E uma coisa Ele diz: filho meu, dai-me o teu coração. Deus não quer a sua carteira. Deus quer o seu coração. Fique de pé. E se você quiser nesta noite fazer essa oração comigo, eu quero orar com você. Você não precisa sair do seu lugar. Se você quiser, você sai e vem aqui, mas eu não estou exigindo que você venha aqui. Mas eu estou desafiando a você a fazer um compromisso. Quantos entenderam o que significa sacrifício? Quantos entenderam isso? Quantos entenderam que para sacrificar eu tenho que fazer aquilo que não me é interessante? Para me sacrificar eu tenho que fazer aquilo que não traz benefício para mim. Às vezes eu vou me sacrificar quando eu vou visitar o doente lá no hospital, o preso lá na cadeia. Eu nem sei quem ele é, não conheço. Ninguém vai ficar sabendo, não vai sair uma notinha no jornal dizendo: olha, o pastor Ailton visitou o doente lá na UTI, visitou um preso, visitou a cadeia. Não vai sair. Eu não vou publicar no WhatsApp, no grupo de pastores do ministério, olha, uma foto, fazer uma selfie e dizer: olha, pastor, olha eu aqui na cadeia, olha eu aqui na prisão, no CEPAI, pregando para os presos. Sabe, porque isso muitas vezes me é conveniente. As pessoas dizem: que pastor piedoso é esse? Olha, tanto que esse homem é um homem de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. Sabe, fazer uma selfie pintando a fachada da igreja. Olha eu aqui pintando a igreja, arrumando a instalação da igreja. Não. Porque muitas vezes me é conveniente que as pessoas vejam e me louvem e me tenham como uma pessoa disposta. Não. Mas a palavra do Senhor diz que tudo que nós vamos fazer, que nós devemos fazer em silêncio, que a mão esquerda não sabe o que está fazendo a direita, porque fazendo assim o Pai que está no céu te recompensará. Sabe, queridos, muitas vezes nós vivemos uma vida tão conveniente que nós só fazemos aquilo que interessa a nós mesmos. Tão conveniente que eu só consigo fazer aquilo que interessa meus filhos, a minha netinha. Como é maravilhoso fazer coisas que interessam a eles. Mas isso tudo é conveniente, porque eu estou oferecendo a quem vai me retribuir de volta. Eu estou oferecendo afeto a quem vai me devolver afeto. Mas não foi isso que o Senhor fez por mim e por você. Ele estava oferecendo amor e afeto a quem iria crucificá-lo.
a quem iria martirizá-lo, recusar o seu amor. Isso é sacrifício. Mas ele declara que todo o sacrifício que ele estava fazendo valia a pena, porque diz: quando eu for levantado lá na cruz, atrairei muitos a mim. Olha o prêmio de Jesus. O prêmio de Jesus era eu e você, que seria atraído a ele. O prêmio de Jesus não seria um galardão que ele receberia lá na glória, todos os anjos dizendo: olha o Cordeiro de Deus, olha como Deus é maravilhoso. Não, ele diz: eu estou fazendo isso porque eu vou atrair muitos a mim. Muitos que estavam indo para a morte deixarão de ir para a morte. Muitos que estavam sentenciados à escravidão eterna do pecado, agora poderão ser libertos. Isso é amor. Esse é o amor de Deus. É o amor sacrificial. Eu preciso mais desse amor. Eu preciso mais dessa convicção de sacrifício. Porque senão eu vou achar que o tempo que eu estou gastando aqui na igreja é exagerado. É mais do que o bastante. O tempo que eu estou no ministério já chega. Eu preciso muito mais desse amor, desse convencimento, para que eu entenda que há muito mais a fazer. Louvo o Senhor pela vida da irmã Pen, ali com 90 e quantos anos? 92 anos. Aquela senhora, 92 anos. É sacrifício que traz ela aqui nessa noite. É sacrifício? Não, é privilégio. É privilégio. Alguém poderia achar que é um sacrifício, não é privilégio. Porque estar na comunhão dos santos é privilégio. Não é sacrifício você estar aqui nessa noite, é privilégio. Diga assim: é privilégio meu estar na comunhão dos santos. Isso não é sacrifício. Porque você vai voltar para sua casa abençoado nessa noite. Você vai voltar melhor do que quando você chegou aqui. Isso é conveniência. Amém? Mas o sacrifício me espera amanhã. O sacrifício me espera na madrugada. Aquele horário em que o sono estiver gostoso e o Espírito de Deus vier e me encostar e me balançar, diz: levanta e ora. Porque tem alguém sofrendo agora. Tem alguém lá na UTI, tem alguém na cadeia, tem alguém em trevas. Levanta! Desperta! Isso é sacrifício. É sacrifício. Porque eu estou abrindo mão de uma coisa que é minha, para alguém receber daquilo que é meu tempo, meu sono, a minha paz, a minha inquietação de espírito. Paulo diz: somos inquietos em tudo, tribulação por fora, temores por dentro, angústia. Mas ele diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece, até mesmo passar pelas tribulações. Porque tem gente que vai naufragar nas tribulações. Sabe por quê? Porque o Senhor não fortalece. Deus fortalece aquele que apresenta em sacrifício a Ele, em culto agradável a Ele. Louvado seja o Senhor. Louvo o Senhor pela vida da irmã Virgínia, que estou vendo ali. Deus te abençoe, continue. Quero ver minha sogra sentada nessa cadeira. Tenho orado por ela, porque ela diz o seguinte: eu tenho fé, tenho servido o Senhor por muitos anos. Eu acho que eu já servi bastante, não preciso ir na igreja mais não. Eu disse: minha sogra, a senhora precisa de ir ainda. Ela está com 80 anos, mas ela está cheia de energia. Ela cuida de galinha, ela cuida de cachorro, 4 cachorros. Então tem muita energia, tem ou não tem? Ela cuida de hortaliça, ela planta, ela escava o chão. Tem muita coisa para sacrificar ao Senhor aí. Amém? Quantos aqui tem algo para sacrificar ao Senhor? Levante a sua mão. Você que nesta noite quer dizer ao Senhor que há algo dentro de você que você quer sacrificar ao Senhor. Talvez você não quer, mas você precisa da ajuda dEle. Mas você precisa dele te ajudar. Levante a sua mão, eu quero orar por você.
E quero orar com você porque eu também preciso do Espírito de Deus para me ajudar a me sacrificar, apresentar o meu Isaac todos os dias ao Senhor, dedicar aquilo que o Senhor me deu e devolver ao Senhor no altar do Senhor, devolver a minha vida no altar do Senhor, devolver a minha força, a minha energia no altar do Senhor, devolver os talentos que o Senhor me confiou no altar do Senhor, para o louvor e para a glória do nome do Senhor e para a salvação daqueles que se perdem. Espírito Santo de Deus, entra agora na vida deste homem, desta mulher, entra na vida desta moça, deste rapaz, deste jovem, deste adolescente, Senhor, que está aqui nesta noite, reconhecendo a sua incapacidade, a sua insuficiência de sacrificar ao Senhor, mas o Senhor nesta noite, através do teu Espírito, que é capaz de convencer o homem do pecado e de tantas coisas, nos convence também, Senhor. Nos convence, Senhor, ó Deus, da nossa falta de amor, e nos convence sobretudo do amor que o Senhor teve por nós lá na cruz, do amor que o Senhor continua nutrindo por nós, do cuidado que o Senhor tem a cada dia por nós, ó Deus. E enche, Senhor, o meu coração e o coração desses teus filhos e filhas com este amor, o amor eterno. Pois o Senhor diz: com amor eterno te amei, e com laços de amor te atraí. Nos atraia com teu amor, Senhor, nos prenda com os laços do teu amor, revela-nos, Senhor, através do teu amor, a tua palavra, Senhor. Convence o meu coração, convence a minha alma, convence o meu espírito, Senhor. Tira todo o egoísmo, tira toda a vaidade, tira toda a perspectiva carnal, tira todo o desejo de vanglória, tira toda a perspectiva humana, tira todo o desejo, Senhor, ó Deus, de alimentar esta carne que vai perecer, ó Deus, antes de alimentar o Espírito que é eterno. Tira, Senhor, toda a perspectiva e todos os projetos que me impedem, Senhor, de viver os planos e os projetos do Senhor. Ó Pai, me ajuda na decisão, me ajuda hoje, Senhor, me ajuda amanhã, me ajuda durante essa semana, me ajuda, Senhor, durante todos os dias da minha vida, para que eu possa servir ao Senhor durante todos os dias da minha vida, com dedicação, com disposição, com prontidão de espírito e de alma. E ajuda esta igreja, Senhor, a fazer o mesmo. Ajuda esta igreja a apresentar o melhor culto. Ajuda esta igreja a apresentar a melhor adoração. Ajuda esta igreja a cumprir o teu ID. Ajuda esta igreja a fazer discípulos. Ajuda esta igreja a pregar o Evangelho. Ajuda esta igreja a prestar um culto reverente, um culto que adore o Senhor, um culto que engrandeça o nome do Senhor, porque é para isso que nós estamos aqui, Senhor. Foi para isso que nós saímos de nossas casas, para celebrar ao Senhor, para sermos cheios de energia espiritual, de virtude, de poder e, sobretudo, cheios de amor. Que o amor possa transbordar, Senhor, através dos nossos lábios, através, Senhor, dos nossos sentidos. Que o amor do Senhor possa, Senhor, transbordar e que nós possamos sentir esse amor na nossa vida e pelas almas, e que possamos cumprir o ID do Senhor. E que possamos cumprir o mandamento do Senhor, amar, ó Deus, o nosso semelhante como a nós mesmos, Senhor. Amar aqueles que se perdem como a nós mesmos. Eu te peço isso no nome de Jesus. Quantos dizem amém? Que Deus os abençoe. Pode se sentar. Glória a Deus, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor.